Estamos aqui para a nossa segunda aula de hermenêutica, ainda na parte da introdução. A hermenêutica, ou essa questão de interpretação, ganhou muita força depois da Reforma Protestante, em que foi se proclamado, o sacerdócio universal de todo crente, de todo cristão, que também traz essa ideia de que todos nós podemos interpretar as Escrituras. Claro que a partir de uma interpretação correta, usando as ferramentas corretas, do jeito certo, mas entendendo que todos nós temos a iluminação e a direção do Espírito Santo para interpretar. Com isso foram feitas também várias traduções, começou-se a traduzir para as línguas modernas, as línguas da época, e depois nunca mais parou. A gente tem inúmeras traduções só na nossa língua, no português, várias versões, isto para uma tentativa de se aproximar o quanto mais do significado real das Escrituras. Por falar em significado real, a gente começa a se perguntar o que é isso, o que é e como buscar esse sentido, significado de fato. A gente diz em hermenêutica que o significado real é a interpretação literal. Mas como assim? Literal é aquela interpretação que respeita os gêneros literários, que respeita, por exemplo, as figuras de linguagem. Quando a gente tem, vou citar um exemplo aqui, Jesus falando que ele é a videira, nós somos os ramos. A gente não entende que Jesus literalmente se transformou em uma videira. Não aconteceu isso com Jesus. Ele está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, se colocando como videira, e aí a gente, literalmente interpretando a partir de uma metáfora, a gente entende o que Jesus quis dizer ali. Claro que isso é óbvio, ninguém imagina que Jesus se transformou numa videira, mas isso serve, tendo essas ferramentas, essa forma de perceber os gêneros literários, as figuras de linguagem, a gente fica um pouco mais possível de entender o significado de uma poesia, por exemplo, e inúmeros outros gêneros que a gente vai aprender alguns aqui também. Uma outra coisa dessa interpretação literal é que todo texto tem de estar dentro do seu contexto. Se você está lendo um texto da Bíblia, faz mais sentido que ele se interprete com os textos que estão ali ao redor dele, ou com toda a passagem, com talvez todo o livro. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso depois também. Mas isso é simples, Imagine que você esteja conversando com um amigo seu e ele retira uma única frase de toda uma fala que você fez. Facilmente pode haver uma interpretação errada a partir disso. Então, na Bíblia também acontece isso. O texto tem de estar dentro do seu contexto. Existem três formas de distorcer o que a Bíblia ali quer dizer. Uma é acrescentando, quando a gente coloca palavras na Bíblia que não estão lá. Outra é retirando, quando nós interpretamos um texto, mas nós vamos só até a metade do versículo, por exemplo, ou tem toda uma passagem de 10 versículos e a gente interpreta somente usando 5, ou às vezes só um versículo ali, sem perceber todo o contexto, e às vezes é até mesmo distorcendo ou forçando uma interpretação que não existe ali. Essa eu até diria, essa a gente pode incorrer nela, pode cair nesse forçar a interpretação, até de um modo assim, sem querer, vamos dizer, ingenuamente. Como eu disse, a gente pode às vezes ler uma poesia e achar que ela se interpreta de uma forma não poética, ou ler uma metáfora e achar que ali está sendo falado de algo literal, digamos assim. Entende? Então, a gente se mune das ferramentas que nós temos na hermenêutica para também não forçar nenhum tipo de interpretação. Com hermenêutica, eu diria que nós temos dois tipos de hermenêuticas. A gente já falou na primeira aula da hermenêutica epistemológica e da ontológica. Mas mesmo na epistemológica, aquela que olha para o texto, tem dois tipos de hermenêutica. Uma delas é a geral,
que é a que se preocupa com os pontos gerais das Escrituras. Por exemplo, qual é a teologia do livro que nós estamos lendo? Qual é a ênfase daquele livro? Qual é o gênero literário? E por aí vai. E temos a hermenêutica especial, que se preocupa com regras, com pontos específicos, né? Na hermenêutica geral, do todo livro, você também se preocupa mais com métodos, com análises, enfim, toda uma estrutura. Enquanto que na hermenêutica especial, você fica em pontos específicos, né? Em passagens e por aí vai. Agora, eu queria também, de modo introdutório, só colocar algumas diferenças que a gente tem da hermenêutica com outros pontos. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, na palavra exegese. Exegese é uma palavra do grego que tem a ideia de retirar algo. Então, quando a gente faz uma exegese do texto, nós retiramos o significado dele. Nós não colocamos nenhum significado dentro do texto, não inventamos, não forçamos nada, mas retiramos. Exegese e hermenêutica é a mesma coisa? Pode até ser usado, tem autores que dizem que se fala da mesma coisa quando se fala de hermenêutica e quando se fala de exegese. Tem autores que entendem que hermenêutica tem mais a ver com essas regras de interpretação, tanto geral como especial, e a exegese já é mais a parte técnica, da tradução lá do grego, do hebraico, dessas ferramentas linguísticas. Para nós, isso não fará muita diferença no momento, mas você já fica sabendo, às vezes numa leitura, às vezes você ouve uma aula, saber que a hermenêutica e a exegese são praticamente a mesma coisa e talvez quando um autor for usar de modo diferente, normalmente ele vai dizer. Uma outra relação, aí sim é diferente, a hermenêutica e a homilética. O que é a homilética? É a arte da pregação, de fazer sermões. Então a hermenêutica ela não é a mesma coisa que a homilética, mas você que prega, você já sabe disso. Todo que interpreta a Bíblia, ele vai usar as ferramentas hermenêuticas para pegar o significado do texto, mas o que ele faz com isso? Ele transforma em homilética, em pregação. Alguns autores dizem que o objetivo final de uma boa interpretação da Bíblia é um bom sermão, ou seja, o objetivo final de uma boa hermenêutica é uma boa homilética. Então, interpretar corretamente as Escrituras vai te fazer pregar corretamente as Escrituras e assim ser fiel ao texto bíblico. E por falar em ser fiel, eu ainda quero te lembrar da disposição que nós temos que ter quando vamos às Escrituras. A primeira disposição de um hermeneuta deve ser a adoração. Nós fazemos isso não porque nós achamos que o texto da Bíblia é um texto meramente humano. Nós estamos ali lidando com palavras que foram inspiradas pelo próprio Deus. Nós chamamos as Escrituras de palavra de Deus. Então, você, quando usar toda a ferramenta hermenêutica, quando você interpretar as Escrituras, lembre-se que é um ato de adoração a Deus. E também vale lembrar, nessa disposição de coração, da paciência. Um verdadeiro hermeneuta, um verdadeiro intérprete, ele é paciente. Às vezes, você não vai conseguir, na primeira leitura, chegar ao significado mais profundo do texto. Às vezes, você vai ter que ler passagens paralelas, ler várias vezes aquele texto, quem sabe recorrer a comentários, a traduções diferentes e até a tradução da palavra no original, mas vale a pena. Um hermeneuta é como uma pessoa que escava um terreno para encontrar uma pérola, e quando ele encontra o significado, pode ser de um texto muito pequeno, pode ser um grande texto, enfim, mas quando ele encontra o significado correto, ele encontra uma pérola de grande valor. Vale a pena que você tenha a disposição de adorar a Deus ao interpretar as Escrituras e essa paciência que é necessária. Que Deus te abençoe.